Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta nessa quarta o Fluminense e o Vitor Pereira dessa vez me surpreendeu, né? O Vene Casagrande trouxe as últimas notícias do Flamengo antes do clássico contra o Fluminense e o Vitor Pereira surpreendeu na escalação. Barrou o Santos, barrou o Ayrton Lucas. Santos goleiro e o Ayrton Lucas barrado. Momentaneamente, ou é opção ou é a escolha do treinador. Então vamos embora aqui reagir mais um vídeo, né, com as últimas notícias antes do clássico, né? O Vene trouxe todas as notícias aqui do Flamengo, que surpresa, muitas surpresas na escalação, meu filho. Então vamos embora pro vídeo aí, vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal do SBT Sport, né? Link na descrição, créditos. E vamos embora para o vídeo que teve surpresa, meu filho. Muita surpresa. Vambora pro vídeo. Pilotou o drone e já observou o time do Flamengo que vai ser titular contra o Fluminense. Só que tem muita novidade. Vene, por favor, com a escalação do Vitor Pereira para logo mais nesse Fla-Flu. É muita novidade mesmo. Eu confesso para vocês que eu custei acreditar, mas é verdade. Até ontem o Vitor Pereira não tinha dito aos jogadores qual seria o time titular, porque na atividade de ontem foi apenas ali um futevôleizinho, algo muito leve para poupar os jogadores. Hoje, na hora do almoço, o Vitor Pereira botou no telão o time titular. E aí, muitos jogadores, com certeza, vão ter uma indigestão, porque muitos não gostaram do que o Vitor Pereira está armando para pegar o Fluminense. E o time titular, eu vou ler, porque eu confesso para vocês que eu não lembro de cabeça. Ainda, né? Exatamente. Matheus Cunha no gol, é isso mesmo, Santos, portanto, ficando como opção. Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira, os três zagueiros. Aí vem o meio campo. Mateuzinho como a ala direita. Igor Jesus e Gerson, os dois volantes. Cebolinha fazendo a ala esquerda. Lateral direito. Exato, vai fazer a lateral esquerda, a ala, no lugar do Ayrton Lucas. E a trinca de ataque, Matheus França, Arrascaeta e Gabigol. Peraí, o Ayrton Lucas se machucou? Não, poupado. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Poupado. Poupado não, poupado. opção no poupado. banco. Poupado. É porque a Recopa é a semana que vem? Não tem. Ah, não. A Supercopa? Também não. Não? Ah, o Mundial. Não tem motivo pra poupar. Mas poupou por quê? Ele não tá poupando, foi uma opção dele. Lucas Pedro... O que foi dito, pra finalizar, o que foi dito é o seguinte: o Vitor Pereira enxerga que esse é o melhor time para enfrentar o Fluminense hoje, nessa quarta-feira. Então vamos lá, ele não tá botando Fabrício Bruno na zaga, ele tirou o Vidal de cabeça de área, ele tirou o Ayrton Lucas, pra ele mim, tirou o Santos. O que mais me impressiona é o Ayrton Lucas. Ele tirou o Everton Ribeiro e outra, o que mais me impressiona, ele não colocou o Matheus Gonçalves. Porque se você quiser montar um time com jogadores que estão vivendo o melhor momento, na visão dele, é inadmissível você não colocar o Matheus Gonçalves. É verdade. Vene no lugar de quem? Ah, você já tirou o Everton Ribeiro? Tirou o Arrascaeta. Porque o Matheus Gonçalves vive o melhor momento que o Arrascaeta. Ou eu estou falando alguma mentira? E você colocar o Everton Cebolinha na ala esquerda é um absurdo com o jogador. Custa a gente recordar aqui que lá em Portugal, no Benfica, o Cebolinha jogou como ala esquerda. E o que aconteceu? Com o Jorge Jesus e ele não rendeu nada. Por quê? Ele não faz essa função, Fernanda Maia. Então, se antes eu tentava defender o Vitor Pereira, dizendo que ele não tem uma grande parcela de culpa, eu vou falar isso aqui antes do jogo para eu não ser engenheiro de obra pronta. Perfeito. Não tem como mais defender o Vitor Pereira. Por qual motivo ele tirou o Fabrício Bruno? É o menos culpado nessa zaga. Por qual motivo ele não colocou o Matheus Gonçalves? Por qual motivo ele vai colocar o Everton Cebolinha na ala esquerda? Não faz o menor sentido. Aí você mantém o Gerson e tira o Vidal? Gente, o Vidal tá vivendo o melhor momento que o Gerson. Ou eu tô falando alguma mentira? Não, não tá. Então, é inadmissível isso que o Vitor Pereira tá fazendo para pegar o Fluminense hoje. Se antes eu já achava o Fluminense favorito, agora eu já acho mais ainda. Vamos ainda debater sobre isso. Ô, Lucas Pedrosa, um movimento brusco. A palavra é essa, né? Porque o Vene já tá há um tempo falando por aqui que o Vitor Pereira ia fazer mudanças, né? No time. Taticamente começou. E eu já vou fazer essa pergunta pro Vene já em relação... Continua com 3 zagueiros. Mudou tudo, mudou todo mundo, mudaram as peças e esse é o esquema tático na cabeça do Vitor, com 3 zagueiros. Continua com 3. Ô, Lucas Pedrosa, do nada, para encontrar uma final, isso é a final da Taça Guanabara, tá? Contou para ele? Contou? Você contou? Ele sabe disso. Ele sabe, que bom. Ô, Lucas Pedrosa, não só porque fazer um movimento brusco já é
complicado, ainda mais numa final contra um adversário em que o outro ano é o atual campeão carioca, no outro ano venceu o Flamengo, que é o Fluminense, vem numa crescente, tá com um trabalho bem sólido, com um treinador que já está há algum tempo, com peças que são extraordinárias. As informações que o Vene deu os jogadores não saberem qual é o time que vai jogar. Ou seja, então esse time não treinou. Não treinou. A gente pode dizer isso. Como é que você vai enfrentar um adversário como o Fluminense, que hoje é um dos melhores times do Brasil e hoje pratica o melhor futebol e tem o melhor time do futebol carioca, com um time que não treinou junto? Porque se os jogadores souberam hoje que é esse time que vai entrar em campo, eles não treinaram. E aí você coloca jogadores que não treinaram juntos, sem entrosamento, no esquema de 3 zagueiros que eu já falei aqui. Um esquema de 3 zagueiros dentro do futebol brasileiro, você tem que ter tempo para trabalhar. Senão eles batem cabeça. Vai botar o Everton Cebolinha de ponta? Desculpa. O Everton Cebolinha não tem capacidade nenhuma defensiva para fazer a função que o Ayrton Lucas faz, por exemplo. Ele, ala, o Ayrton Lucas, ele tem capacidade de apoiar, porque ele tem muita velocidade de disposição física, entendimento tático e também ajudar defensivamente. O Everton Cebolinha não marca ninguém. Não marca ninguém. Aí você vai ter do lado do Everton Cebolinha, ele joga na direita, tem o tal do John Arias, que corre o campo inteiro. Tal, né? Um qualquer aí, tá jogando nada, né? Ano passado jogou nada também, que corre o campo inteiro. Do outro lado também você tem o André, um Fluminense com um Ganso, que vai achar o tempo inteiro o Arias e o Ken e o Cano. Cara, desculpa. Futebol, tudo pode acontecer, né, Fernanda? Ainda mais em clássico. Mas, na teoria, o Fluminense tem tudo pra amassar o Flamengo hoje. Em relação a montagem de time, entrosamento, elenco, capacidade do seu treinador de arrancar o melhor dos seus jogadores, o Fluminense está anos-luz desse time que o Flamengo vai escalar hoje. E aí, cara, eu temo muito pelo que vai acontecer. Eu repito, pode acontecer do Flamengo ganhar do Fluminense. Mas, teoricamente, é uma doideira o que está acontecendo. E isso é até bastidor, inclusive. Fala. Os jogadores não entenderam nada. Porque isso é uma espécie de preleção. Hoje, na hora que eu publiquei, ou seja, pouco antes do programa começar, porque muita gente não entendeu nada, Fernanda. Isso aí causou, assim, entre aspas, um mal-estar. As pessoas se olhando assim, falando, que é isso? Do nada isso. E outra, isso remete à passagem do Vitor Pereira no Corinthians. Porque a gente já viu vários jogadores do Corinthians reclamando que o Vitor Pereira fazia isso. Ele entendia após um jogo, olha, esse esquema não deu certo. Aí, de repente, ele mantinha o esquema. Aí, de repente, ele mudava. Ou seja, é um estilo de trabalho do Vitor Pereira. Será que os jogadores do Flamengo estão prontos para isso? Será que a diretoria do Flamengo está pronta para continuar dando respaldo a esse trabalho? Dizer, não é nem só a diretoria do Flamengo, nem a do Corinthians, é o mercado brasileiro. A gente também tem que entender que nós, brasileiros, nós temos uma cultura, um jeito de receber notícias, um jeito de trabalhar, é o nosso traço, é assim, né? E aí, quando a gente recebe um estrangeiro, a gente aprende muito com o estrangeiro, é natural, porque ele vem com ideias novas, com pensamento diferente, mas eles também precisam aprender com a gente, principalmente a lidar com algumas situações que nós recebemos de forma diferente do que talvez em Portugal. Eu não sei se em Portugal esse tipo de escolha fazia... Eu não sei, Fernanda, pode ser também que não. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, tá? Mas isso aí não tem coerência em lugar nenhum no mundo. Você tem um grupo que é treinado, um grupo que as pessoas têm, né, ali a ideia delas. E aí você chega e fala, olha, hoje o Pedrosa não vai comentar, o Vene não vai comentar, vocês vão ficar lá e vai entrar aqui fulano e ciclano e sem do nada. entrosamento nenhum. Ainda tá esperando que melhore. Exato. Não vai melhorar. E outra, ainda é injusto com alguns jogadores, por exemplo, Matheus França, Igor Jesus, caras que às vezes não estavam nem entrando durante a partida, eles vão jogar o jogo com um time que eles não têm entrosamento, contra uma equipe fortíssima. Aí se esses garotos forem mal, o que vai acontecer? A torcida do Flamengo vai falar, ih, não serve, ih, é ruim. Por quê? Porque eles estão entrando num sistema de jogo que é uma furada, num time que não tem entrosamento e sem um processo devido que é. Quando você vai entrar numa equipe que já está formada, você vai devagarzinho ganhando seu espaço. Nesse momento aí, amigo, é igual fazer, Fernanda, fazer um churrasquinho. Chama os teus amigos lá, o amigo do Juninho, pra gente jogar um futebol. Eu, Veneu, a gente vai montar um time aqui que nunca jogou junto pra entrar em campo e vamos ver o que vai acontecer. É isso que é essa sensação que tem. Isso é inadmissível. Eu tô espantado, assim, de verdade. Eu também Porque não dá pra você avisar os jogadores, assim, horas antes do jogo. O jogo é hoje, Vitor Pereira, 9h10 da noite. Ele avisa na hora do almoço. E tem dois problemas nesse movimento. Você que não gosta tanto de futebol, mas tá aqui todo dia com a gente. Ué, Fernanda, qual é o problema? Primeiro problema, que não treinou. Não treinou. Que se ninguém sabia,
Ninguém formação sabia. não Ontem treinou. foi uma espécie de futevôlei lá no Ninho. E a segunda, que eu acho que é mais importante do que não treinar, é você pegar as pessoas de surpresa. Isso, Porque vai babar, você tem um hein? trabalho, você se dedica, você tem uma resposta do seu trabalho e do nada você é colocado no banco. E vou te dar um outro exemplo também que é ruim. A partir do momento que ele não coloca o Matheus Gonçalves, você acha que o Matheus Gonçalves está feliz? Não. É óbvio que o jogador, ele fica, sabe, para baixo. Como que eu vou ficar no banco para um jogador que não está rendendo nada? Outro dia o Matheus Gonçalves está na frente do Matheus França. Hoje Beleza, ele tá é uma no opção. Hoje o Matheus França está na frente do Gonçalves. Qual é a teoria? De reserva imediato, que ele era no time do Flamengo, ele virou terceiro reserva. É verdade. É verdade. Não tem coerência, não tem Não. como defender isso. Não Não. faz sentido algum. Vamos colocar a enquete na tela? A gente já vai botar, @SBTRI, você segue no Twitter. Mas antes eu quero perguntar pra você, Vini, tá aí a enquete, depois da enquete eu te pergunto. A escalação do Flamengo tem garotada, Cebolinha na lateral e Arrascaeta no ataque com Gabigol e Matheus França. Você acha que, primeira opção, Vitor Pereira correto? Tem que mudar. Vai piorar a crise, que é a opção que tá vencendo por hora. Vitor Pereira quer ir embora e fica Vitor Pereira, eu tô votando na quarta opção. Brincadeira. Você vota em quê, Pedrosa? Meu coração ou a minha análise? Tua análise. Pô, vai piorar a crise. Eu também acho. Vai Você, piorar a Vene? crise. Não, vai piorar a crise. Vene, eu quero te fazer uma pergunta. Claro. São 3 zagueiros novamente hoje, porque isso já está acontecendo, né? Novamente, exatamente, Fernando Marques. Foi até bom você me perguntar sobre isso, porque contra o Botafogo, quando a gente noticiou que seriam 3 zagueiros, alguns torcedores e até colega da imprensa me criticaram e até duvidaram da informação. Contra o Del Valle, quando eu disse que o Thiago Maia faria a função, alguns torcedores duvidaram. Contra o Vasco, a mesma coisa. E agora, novamente, como a gente pode perceber, são 3 zagueiros, só que agora 3 zagueiros de ofício. Não terá o Thiago Maia, até porque o Thiago Maia está machucado. Então, isso vai um recado para você, torcedor, até você mesmo, da colega de imprensa, que duvida da minha informação. Aqui é trabalho, eu não faço nada de sacanagem. Eu não acordo de um dia para o outro falando, opa, vou inventar uma notícia e vou botar o torcedor contra o treinador. Isso não existe. O Vene Casagrande, você pode não gostar da pessoa dele. O profissional você tem que respeitar. Muito bem, tá aí a fala do Vene. E aí tem uma coisa aí que eu digo, que tô com os dois aqui todo dia, e a gente da imprensa, existem vários tipos de jornalistas, né? Tem o que escolhe ser apresentador, que é o meu caso. Tem o que escolhe ser comentarista, que pega uma informação e comenta. Tem o que escolhe fazer análise tática, que são aqueles que são bons em analisar taticamente um time. Existem vários tipos. Tem os apuradores, que são esses dois aqui, que são pessoas que vão atrás da informação, destrincham ela com muita precisão, com muita delicadeza e muito cuidado, né? E traz ela pra vocês, tá? E tem o que joga a mão pro alto, curte, dá o like. Esse tipo de jornalista, que também é o jeito, mas às vezes quer dar um furo, mas nem tem tanta certeza, mas porque quer o like, quer a fala, isso também tem, tá? Tem tudo quanto é tipo de gente. O que eu posso dizer, tanto com esses dois caras aqui todo dia, aliás, eu nem preciso, mas vou dizer. O que a gente tem aqui são 2 apuradores, tá? São 2 caras com muita responsabilidade com a informação. Você tem que tratar a informação bem. Você tem que falar a verdade, são isso que eles falam. Agora, se você recebe no seu WhatsApp lá, negócio no Twitter e não tá no Twitter, não foram eles. Aí alguém inventou, tá bom? Vamos falar do Fluminense? Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Essa notícia aí que o Vene trouxe pra gente sobre a escalação me pegou de surpresa, muito de surpresa. Ayrton Lucas barrado, pra mim, o melhor jogador do Flamengo nessa temporada. Óbvio, tem discussão ali, mas no sistema defensivo, tirando o ataque, Gabigol e Pedro lá, o Ayrton Lucas é o melhor jogador, pra mim, desse Flamengo. Vamos dizer ele, Gabigol e Ayrton Lucas. Pedro ali mais ou menos, mas entre Gabigol e Ayrton Lucas ali, são os únicos jogadores que se salvam nesse Flamengo. O cara mete 3 zagueiros, beleza, 3 zagueiros de ofício. 2 alas, Mateuzinho e Cebolinha. O Cebolinha, ele é muito bom para atacar, para defender, não. Tem o Ayrton Lucas, que é o melhor jogador do time, praticamente o melhor jogador do time, manteve uma regularidade muito boa esse início de ano, nesse primeiro trimestre do ano aí. Vem o cara em um clássico, bota o cara de reserva, bota o Cebolinha pra fazer função. O gol contra o Vasco
saiu em cima de quem? Do Cebolinha. Que de vez de marcar, não. Virou o corpo assim, só colocou o pé. O que o Vitor Pereira tá armando? Matheus França. Até esqueci. Matheus França. Igor Jesus. Bancou. Everton Ribeiro, é isso mesmo. Bancou Everton Ribeiro. Sacanagem. Ele desmontou o quarteto, beleza. Igor Jesus e Gerson. O Jesus, ele, pra tentar fazer a mesma função do João Gomes, né? Com mais pegada. Sinceramente, eu tava ansioso. Eu tinha uma expectativa boa de o Flamengo ganhar esse jogo por 3-1. Depois dessa escalação, minha expectativa fez assim, ó. Sinceramente, não me surpreenderia nada se o Flamengo for goleado com essa formação. Cebolinha. O Cebolinha, ele é um atacante. O Cebolinha não vai ficar subindo e voltando, não. O Cebolinha, pra ele voltar pra recompor. Com os alas, eles avançam e recompõem. Geralmente os alas são laterais, de ofício. Ele vai colocar o Cebolinha como ponta esquerda, como ala, para subir para atacar e depois para recompor. Beleza. Só que não é a função dele. O Cebolinha, taticamente, marcando ele é horrível. O Cebolinha já fez isso na época do JJ lá no Benfica e não deu certo. Não jogou merda nenhuma. E o Vitor Pereira volta agora a repetir isso. O Vitor Pereira, na minha visão, ele tá ceifando a sua carreira no futebol brasileiro, sinceramente. Vitor Pereira, após ele ser demitido no Flamengo, que do jeito que tá andando as coisas, após essa escalação, ainda vai ter o jogo ainda, né? Ele tá ceifando a vida dele. Vida não, ceifando a carreira dele, desculpa aí. Ceifando a carreira dele no futebol brasileiro. Ele conseguiu. Já conseguiu em um clube e agora tá conseguindo em outro clube. Ele tá conseguindo acabar com a sua carreira no futebol brasileiro nos dois maiores. Flamengo e Corinthians são um dos maiores clubes brasileiros, né? Mas ele tá conseguindo acabar com a sua carreira nos principais clubes do Brasil. Nos clubes que tem a maior torcida, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Ele tá conseguindo acabar com sua carreira nas duas principais potências de torcida. É incrível, filho. É incrível. Mas aquilo, vamos ver como que vai decorrer o jogo. Porque na escalação, no papel, tá difícil. O clima, os jogadores receberam o aviso durante o almoço. Em menos de 12 horas durante o jogo. O time nem treinou. Vitor Pereira, tua carreira aqui no Brasil está acabando. Depois que ele saiu do Flamengo, na minha visão, ele não volta nunca mais. Nunca mais é muito difícil, mas a chance dele voltar pro Brasil após acabar com a sua carreira nos dois maiores grandes clubes do Brasil, né? Tem São Paulo, Palmeiras, Santos, essas coisas aí. Beleza. E outros aí. Não vou precisar falar aqui, né? Mas duas principais torcidas do país, ele tá conseguindo acabar com a sua carreira. Incrível. É incrível. Palpite pro jogo. Com essa escalação que eu vi aí, 1-1 jogo. 1-1. Meu palpite era 3-1. Depois disso, agora 1-1. Empate é lucro. Sinceramente, depois disso, empate é lucro.